2h30. Então, podemos começar, né? Obrigada a Sim. todos que já estão aqui presentes, né? Lembrando da importância do Evangelho no Lar. Quem não puder assistir agora ao vivo, pode assistir depois, pode fazer sozinho em sua casa, lendo o Evangelho em voz alta. Lembrando também o copo de água, quem se sente à vontade também, pega um copo de água. Eu vou ler uma mensagem do livro A Mensagem do Dia, do Espírito Sheila. Não sei se vocês conhecem, eu comprei lá na livraria da Colbem. Ah, Eu saudade da vou abrir livraria. aleatoriamente. Saudade da casa toda, né? Nosso segundo lar. Verdade. Então, eu vou ler uma mensagem aqui aleatória e em seguida eu faço a oração, tá bom, Lilian? Ok. Não desistas do bem. Seja qual for a dificuldade, persevera no bem. Fracasso é lição. Dor é porta de acesso às esferas superiores. Quem te agride não te conhece por dentro. Os que te desprezam desconhecem tua essência. Pensa no bem e esquece o mal. Rompe as algemas que te atam ao pessimismo. Mentaliza o progresso e abraça a tarefa nobilitante. O tempo tudo encaminha e a tudo corrige. Entra no clima da prece sincera, empuxa a atmosfera, ouvirás a voz do mais alto. Segue para frente, confiando em Deus e em ti. A felicidade do amanhã começa no pensamento que te cultivares agora. Abraça o ideal elevado, entregando-te ao bem possível. No final, a vitória será sempre do amor. Pai, Mãe, respiração da vida, fonte do som, ação sem palavras, Criador do cosmos, faça sua luz brilhar dentro de nós, entre nós e fora de nós, para que possamos torná-la útil. Ajude-nos a seguir nosso caminho, respirando apenas o sentimento que emana do Senhor. Nosso eu, no mesmo passo, possa estar com o seu, para que caminhemos com todas as outras criaturas. Que o seu e o nosso desejo sejam um só em toda a luz, assim como em todas as formas, em toda a existência individual, assim como em todas as comunidades. Faça-nos sentir a alma da terra dentro de nós, pois assim sentiremos a sabedoria que existe em tudo. Não permita que a superficialidade e a aparência das coisas do mundo nos iluda, e nos liberte de tudo aquilo que impede nosso crescimento. Não nos deixes ser tomados pelo esquecimento de que o Senhor, o poder e a glória do mundo, a canção que se renova de tempos em tempos e que a tudo embeleza, possa o seu amor ser o solo onde crescem nossas ações. Que assim seja. Que assim seja. Bom, meus irmãos, meu nome é Lilian, eu sou evangelizadora, né, da Casa de Oração Bezerra de Menezes, né, fazendo parte do Departamento da Infância, Juventude e Família. Né, eu trabalho na área de família. E como Monique pontuou, hoje a nossa reflexão será em torno do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 1, Não vim destruir a lei, no item 9, que nos fala sobre a nova era. Né? Então, quem puder, abram, né, o Evangelho para poder acompanhar a leitura. Então, nesse capítulo, foram iniciadas as instruções dos Espíritos. E essa mensagem do item 9 é uma mensagem que foi ditada por um espírito israelita em Mulhouse, no ano de 1861. Vamos à leitura, então. Instruções dos Espíritos, a Nova Era, um espírito israelita, Mulhouse, 1861. Deus é único, e Moisés, o espírito que Deus enviou com a missão de fazê-lo conhecer, não somente pelos hebreus, mas também pelos povos pagãos. O povo hebreu foi um instrumento que Deus se serviu para fazer suas revelações através de Moisés e dos profetas. E as vicissitudes da vida desse povo foram feitas para chocar os homens e arrancar-lhes dos olhos o véu que lhes ocultava a divindade. Os mandamentos de Deus, dados por Moisés,
trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia reduziam-lhes o sentido, porque postos em ação em toda a sua pureza, não seriam então compreendidos. Mas os 10 mandamentos de Deus nem por isso deixaram de ser o brilhante frontispício da obra, como um farol que devia iluminar para a humanidade o caminho a percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontram os povos chamados à regeneração. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento espiritual, não teriam compreendido a adoração de Deus sem os holocaustos ou sacrifícios, nem que se pudesse perdoar a um inimigo. Sua inteligência, notável no tocante às coisas materiais, e mesmo em relação às artes e às ciências, estava muito atrasada em moralidade. E eles não se submeteriam ao domínio de uma religião inteiramente espiritual. Necessitavam de uma representação semimaterial, como aqui então lhes oferecia a religião hebraica. Os sacrifícios, pois, lhe falavam aos sentidos, enquanto a ideia de Deus lhes falava ao espírito. O Cristo foi o iniciador da mais pura moral, a mais sublime, a moral evangélica. Cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los fraternos. Que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum. Uma moral, enfim, que deve transformar a terra, fazê-la morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso. Aqui a natureza está sujeita, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus lhe serve para elevar a humanidade. São chegados os tempos em que suas ideias morais devem desenvolver-se, para que realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo roteiro que as ideias de liberdade seguiram, como suas precursoras. Mas não se pense que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não, porque elas necessitam para chegar ao amadurecimento de agitações e discussões, a fim de atraírem a atenção das massas. Uma vez despertada a atenção, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos e eles se dedicarão a uma ciência que lhe traz a chave da vida futura e lhe abre a porta da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu os caminhos. Jesus continuou a obra. O Espiritismo a concluirá. Bom, esse, como eu havia falado, foi o trecho do Evangelho, de hoje, capítulo 1, item 9. Porém, antes de comentar, o item especificamente, eu achei que fosse pertinente falar rapidamente sobre o capítulo em si, É o capítulo 1. É um estudo inicial, O estudo inicial desse capítulo, ele traz a trajetória de Moisés, de Cristo e do Espiritismo. E aí vem as instruções dos Espíritos, que fazem uma menção a esses 3 grandes momentos da lei do progresso, que é a lei que nos alavanca no sentido da evolução, Nós temos 3 revelações, e essas 3 revelações, elas obedecem a uma ordem. A primeira revelação, como nós vimos, foi Moisés, que trouxe os 10 mandamentos, no intuito de frear, de regrar. Aí a segunda revelação, veio com Jesus, trazendo a lei de amor, a lei de caridade, a lei de perdão. Para quê? Para agir, transformar, praticar. E a terceira revelação veio com Kardec, que foi a codificação do Espiritismo, que veio justamente para nos esclarecer. E aí, voltando ao item 9, nós podemos pensar que para entender o trabalho desse Cristo, do Cristo, e até mesmo do Espiritismo, nós temos que ter Moisés como base. Porque o próprio Cristo, ele nos disse, não vim destruir a lei. E nessa mensagem, nesse trecho, há grandes desdobramentos que o Espiritismo nos esclarece, E as instruções, elas deixam claro que a nova era chegou. Mas aí eu pergunto, qual nova era? Que nova era é essa? Bem, meus irmãos, é a era da regeneração da humanidade. Mas para isso, é preciso que o cristianismo ele venha verdadeiramente representado
pela evolução moral, que o Cristo tanto almejou para nós, que ele tanto almejou para a humanidade. E aí a mensagem do Cristo, ela precisa ser urgentemente representada com algo de concreto, né? Com algo prático, que vai ser o quê? Uma mudança efetiva na moral da humanidade, aliás, na nossa moral, né? Na nossa conduta, na nossa fé, na nossa forma de vida, né? Vejam que os Espíritos, na mensagem, eles esclarecem que os 10 mandamentos, eles foram o germe da moral cristã. Estou falando muito rápido, Mônica? Não, tá ótimo. Não? Eles foram o germe da moral cristã, né? Ou seja, o alicerce seguro a partir do qual se construiu o cristianismo, né? E depois veio o próprio Cristo. E ele resumiu toda aquela moral contida nos 10 mandamentos, quando ele disse: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus, ele não aboliu os 10 mandamentos, porque eles foram apropriados a uma época onde a moral estava muito pouco desenvolvida. O senso, a capacidade de compreensão daqueles indivíduos era muito limitada, né? Eles eram até evoluídos tecnologicamente, cientificamente para aquela época, mas a moral era muito pouco desenvolvida. Então Jesus, ele veio num período em que a moral não era muito diferente daquela já apregoada pelos 10 mandamentos. Ele trouxe uma moral de forma simplificada, porque presumia-se, né, que a humanidade já havia passado para um novo estágio de maturidade espiritual e poderia compreender a mensagem do Cristo, que era a mensagem do amor. E mesmo assim, essa mensagem, ela não foi aceita de forma unânime. E aí a humanidade seguiu, né, seu caminho, se digladiando em lutas antifraternais, lutas que se estendem até hoje, né, de egoísmo, de vaidade, de orgulho, da falta de amor ao próximo, né, das guerras, enfim. A mensagem do Cristo, né, como é que a gente pode pensar nessa mensagem do Cristo desde que ele veio até hoje, né? Que eu acho que esse sentimento ainda perdura. É tanto que os ensinamentos do Cristo, né, eles se perpetuaram, eles ainda estão aí. Então a mensagem do Cristo, eu penso, né, em relação a esse trecho do capítulo 1, que ela precisa ser revisitada, né? Ela precisa ser firmada. E o Espiritismo, ele veio com essa proposta, né? Que é preciso concretizar, colocar em prática a mensagem de Jesus por meio da vivência evangélica, de forma simples, porém de forma pura e efetiva. E aí a gente lembra da trajetória dos primeiros cristãos que foram emissários valentes, né, do Evangelho do Cristo. E aí a gente não pode esquecer que Cristo, né, quando ele subiu aos céus, ele fez uma promessa. Ele disse que ele deixou um consolador prometido. Ele nos prometeu, né, que haveria um consolador prometido. E aí o Espiritismo, ele veio no tempo certo, revelando todas as coisas de uma forma muito clara, aliando ciência à religião, né, propondo inclusive uma religião verdadeiramente voltada às questões do espírito e essa vivência concreta, né, nas nossas vidas. Uma religião que ela é calcada, ela é alicerçada nos 10 mandamentos, no Evangelho de Jesus e agora nos esclarecimentos dos Espíritos, né? E aí, esse texto, né, a gente vai e volta no texto, vai em Moisés, vai no Cristo, né? Ele nos fala exatamente da trajetória do que eu poderia chamar de balizas, das leis que foram evoluindo de acordo com a evolução dos espíritos e de acordo com a evolução da humanidade. E aí, falando de Moisés, a vinda de Moisés ao planeta, ela teve séculos de preparação. Ou seja, durante séculos, o espírito de Moisés foi preparado para vir ao planeta Terra. Moisés é um espírito de altíssima grandeza. E ele nasceu lá no meio dos egípcios. Todo mundo conhece a história de Moisés, né? E os egípcios eram um povo sábio, era um povo com um intelecto, né, apurado na ciência, né? Mas eles ainda eram fracos, né? Ainda eram pouco evoluídos moralmente. E Moisés, ele veio num momento de transição planetária,
exatamente como esse que nós estamos vivendo hoje, né? Era o final de um mundo primitivo e o início de um mundo de provas e expiações. E a tarefa de Moisés, ela não foi fácil, porque o povo hebreu era um povo escravizado de todas as formas, né? Escravizados moralmente, psicologicamente, financeiramente, né? Espiritualmente. E foi preciso que Moisés os ensinasse de acordo com aquele estado evolutivo. E aí Moisés trouxe leis mais rígidas. E ele trouxe a imagem de um Cristo, de um Deus criador que castigava, de um Deus que punia, né? De um Deus que, se fosse desobedecido, ele castigava. E aí a gente pensa, né, que Moisés, ele levou 40 anos andando no deserto. Foi exatamente com o objetivo de educar o povo hebreu. Não foi à toa que Moisés andou 40 anos, né, no deserto para chegar à terra prometida. Na realidade, Moisés, ele precisou alcançar 4 gerações, né, ele precisou chegar à a quarta geração daquele povo, para que a mensagem dele se fizesse ser entendida, ou pouco entendida, né? Então esse foi o trabalho de Moisés. Um espírito, como eu disse, grandioso, que foi preparado com essa missão, né, de vir à terra e tentar esclarecer o povo daquela época. E aí, 15 séculos depois de Moisés, veio quem? Jesus, né? E o que é que a gente pode falar, né, de Jesus Cristo, esse nosso irmão? Eu já ouvi alguns palestrantes dizerem, alguns palestrantes espíritas, que a aura de Jesus é maior que o nosso sol. Então imagine um ser, um espírito, que tem a aura maior que o nosso sol. E ele não veio para tirar o que Moisés trouxe, né? Ele mesmo disse, repetindo, não vim destruir a lei. Eu vim fazer com que ela se cumpra. Mas não foi uma lei em forma de punição, né? Jesus veio trazer a lei do amor. Ele veio trazer a potencialidade de um Deus de amor, né? Um Deus de perdão, um Pai que nos protege, um Pai que é misericordioso, que nos deu o livre-arbítrio e Ele não nos abandona nunca, né? E aí o Espiritismo, né? Ele veio como uma nova ciência, entre aspas, né? Porque não é tão nova, que vem revelar aos homens, por meio de provas que são indiscutíveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e a relação que esse mundo tem com esse nosso mundo físico aqui. E aí, lembrando novamente o que Jesus disse, né, quando ele nos prometeu o Consolador, lá em João, no capítulo 14, versículo 15, 17 a 20, ele disse assim: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, né? Então o povo daquela época não podia receber esse Espírito da verdade, a verdade, né? Nem o conhece, mas vós conhecereis, porque Ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito, né? Então, qual a missão do Espiritismo? É revelar aos homens, primeiro, a existência do mundo espiritual, segundo, a natureza do mundo espiritual e terceiro, as relações do mundo espiritual com o mundo material. E aí, para finalizar, porque senão vou falar demais, né? Deixar a Monique falar também. Tá ótimo, uma aula. Kardec, quando ele examinando esse tema, ele afirma: o Espiritismo vem no tempo assinalado, cumprir a promessa do Cristo. Ele cumpre a promessa do Cristo, né? Ele chama os homens à observância das leis, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo disse em parábolas. Porque o povo daquela época precisava aprender isso através de parábolas. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos porque ele fala sem figuras e alegorias. Da mesma maneira que Jesus não veio destruir a lei mosaica apresentada 15 anos antes dele por Moisés. Assim também o Espiritismo não vem alterar a lei cristã.
Ele vem completá-la, desenvolvê-la, enriquecê-la. Nesse sentido, o Espiritismo se propõe a revelar tudo aquilo que Jesus não pôde dizer naquela época, em função da pouca maturidade espiritual da sua gente. Ele é, portanto, obra do Cristo, que o preside e o acompanha, objetivando a recuperação moral da humanidade. Né? Então, essas foram as reflexões, né? E sim, eu espero que nós possamos colocá-las em prática, né? Sobre a trajetória, né? Da evolução da humanidade. Quer acrescentar alguma coisa, Perfeito, Monique? maravilhoso. Não, é só quando a gente lê, a gente fica se perguntando sobre essa era nova, né? Você aí que deu uma aula de história pra gente maravilhosa, eu mesma podia ficar aqui te ouvindo a tarde toda. A gente se pergunta assim sobre essa era nova a que o espírito israelita se refere. A gente já está vivendo essa era nova ou ele está falando de um tempo futuro? Nós já estamos vivendo essa era nova, né? Nós estamos em era de regeneração, né? De regeneração do planeta, de regeneração das almas, né? De regeneração das virtudes que foram ensinadas pelo Cristo naquela época, do amor, da caridade, da solidariedade, né? Isso pode não ser tão evidente, mas existe, né, muita gente que tem feito verdadeiras mudanças, né, em sua trajetória espiritual, né, como ser humano. Então essa era é a nova era, porque é a era da regeneração. É lógico que há passos, não há passos largos, mas há passos de acordo com o grau evolutivo de cada um. Perfeito. Bárbara disse aqui que Jesus, nosso maior modelo e guia, como mestre, exemplificou e viveu sua mensagem. E Jovelina, ela completa aqui embaixo, Moisés foi o desbravador, Jesus complementou com a lei de amor e o Espiritismo vem esclarecer aquilo que a humanidade não tinha condições de compreender na época. Né? E aí ela reafirma o que você já disse. Márcia está agradecendo aqui pela elucidação. Nós que agradecemos aqui a sua participação, Márcia. Na leitura desse capítulo, né, essa é uma leitura fantástica, né, porque, inclusive, eu fui criada no catolicismo, né, então, assim, eu tive essa imagem desse Deus que punia, né, quantas vezes eu ouvi minha mãe dizer, olhe, não faça isso porque Deus vai te castigar, né, então a gente ainda traz um resquício, né, dessas leis que Moisés, né, trouxe. E aí, depois, conhecendo o Espiritismo, é que eu pude desmistificar, né, tirar essa imagem que eu tinha desse Deus, né, que não é um Deus que pune, é um Deus misericordioso, né, é um Deus que nos chama a todo momento, é um Deus que nos ama. Não é à toa que nós temos todos os dias a oportunidade de vivermos, né? Aí tem a pluralidade das existências, a possibilidade de reencarnarmos, né, de nos tornarmos melhor. Então, não é um Deus que pune, é um Deus que nos ama, né? E que é misericordioso. Então, estudando essa mensagem, né? Estudando esse capítulo, a gente tem a oportunidade de ver, inclusive, como as coisas estão interligadas, né? Porque começou lá em Moisés. E aí Jesus Cristo veio com todo aquele amor, com toda aquela paciência, com toda aquela caridade, com a capacidade de perdoar, de nos perdoar. Né? Porque quando ele veio, ele não foi aceito de forma unânime. Não é à toa que ele foi crucificado. Né? E aí o Espiritismo vem para esclarecer, né? Para nos dizer que precisamos pensar naquilo tudo que Jesus, né, nos ensinou. Que precisamos colocar em prática. Como colocar em prática? Através da caridade. Através do amor ao próximo. Né? Porque sem caridade não há salvação. Então o Espiritismo vem para nos consolar, para nos dar os esclarecimentos, né, em relação ao que Moisés falou e ao que Jesus também deixou plantado. Perfeita colocação. Pois é. E por que será que é tão difícil, né, a gente desmistificar essa imagem do Deus punitivo, né? Ou
ainda tem a questão de pessoas culparem a Deus pelas misérias que acontecem no mundo, né? Quando nós somos os únicos responsáveis por tudo que acontece de bom e de ruim também, né? Porque na realidade, né, nós somos responsáveis pelo nosso destino, né? Mas é difícil se responsabilizar, né, por algo que nós mesmos fazemos, né? E tem a questão também do apego material, né? Então a gente ainda tem essa ideia do Deus que é responsável por tudo. Ah, porque foi Deus que quis assim. Mas a gente, isso é uma questão de se autoconhecer, né? De reconhecer suas próprias escolhas. E até isso o Espiritismo ele consegue fazer com que nós compreendamos que nós somos responsáveis, né, pelo nosso próprio caminho. Nós temos o livre-arbítrio, somos nós que escolhemos. Eu que sei se vou, se não vou, se eu faço, se não faço. Então, de certa forma, isso é autoconhecimento. E é difícil a gente assumir os nossos próprios erros. É difícil a gente assumir as nossas próprias responsabilidades. É muito fácil colocar a culpa no outro. É muito fácil colocar a culpa em Deus. É muito fácil responsabilizar Deus, né? E difícil é nos responsabilizarmos. Então, talvez por isso nós estejamos ainda tão presos, e eu me incluo, né, a essa culpabilidade divina daquilo que me acontece. Pois é, esse evangelho de hoje me fez lembrar que essa semana uma pessoa próxima a mim foi vítima de uma maldade, né? O animal de estimação que ele tinha foi vítima, na verdade, da maldade humana. E quando ele me falou, ele já foi dizendo: não venha me falar de Deus, porque se Deus existisse, ele não permitiria que isso acontecesse. Na hora eu fiquei assim, então não vou falar, mas não culpe a Deus também, né? Porque não foi Deus que mandou fazer nenhuma maldade, né? A pessoa que fez e quem fez, em algum momento vai colher, né? Mas eu evitei na hora, mas depois eu fui, voltei, conversei, né? Mas aí esse evangelho de hoje me serviu assim para lembrar desses momentos que às vezes até a gente mesmo na hora se pergunta, né? Por que Deus permite e tal? E o evangelho, o espiritismo vem explicar isso para a gente de uma forma mais Exato, clara, mais madura, né? Sobre as exatamente. consequências, né? De atos até passados. Uhum. Olha, Moni, você falando aí me fez lembrar, eu trabalho na área de saúde, né? E aí, na época, né, daquele, onde nasceram muitas crianças com microcefalia, eu me lembro, eu não me esqueço jamais, do primeiro bebê que nós recebemos, né, no setor onde eu trabalho, com microcefalia, e daquela mãe. Eu vou esquecer, que foi justamente na época, né, da questão do Zika vírus e tal. E aí, quando essa mãe chegou no meu setor, ela não tinha pego ainda aquele bebê no colo. E eu perguntei: você já pegou seu bebê no colo? Ela disse: ainda não. Eu disse: quer pegar? Ela: quero sim, posso? Pode, com certeza. Ela se sentou, eu tirei o bebê da incubadora e coloquei nos braços dela. E aí ela olhava para aquele bebê, olhava, sabe? Um olhar, eu não sei se era um olhar perdido ou se era um olhar, sabe, de conversa com Deus. E aí ela olhou para mim e fez: sabe, eu me perguntei muitas vezes a Deus, por quê? Por que comigo? E agora, vendo minha filha aqui, eu estou perguntando a Deus, eu estou dizendo para Deus, por que não comigo? Aquilo para mim foi de sabe, de um exemplo. E aí eu fiquei pensando, né, nisso. Que a gente costuma culpar a Deus, a gente costuma perguntar a Deus, por quê? Mas nada acontece por acaso. E nada acontece sem que nós mesmos determinemos, né, aquilo que pode ou não acontecer. Se foi nessa ou se foi em outra vida, mas no fundo da alma dela, ela soube reconhecer de que podia ser com ela sim, de que ela estava preparada para receber aquele espírito. Eu jamais vou esquecer, sabe, desse momento, jamais. Eu lembro disso sempre que eu posso, eu me lembro disso. Então, para mim aquilo ali serviu, e hoje falando, né, sobre os desígnios divinos, né, nas nossas vidas, a gente fala de livre-arbítrio,
E não se enganem, Deus nos dá o livre-arbítrio, mas Ele sabe perfeitamente os caminhos que nós vamos percorrer. Ele sabe, mas Ele não pode fazer nada, porque Ele nos deu o nosso livre-arbítrio. Né? E o que Ele faz? O que é que ele pode fazer? Apenas nos vigiar, nos proteger, né? E ser misericordioso conosco. Então, eu acho que é uma mensagem... regra que ele criou e nem ele mesmo tira, né? O livre-arbítrio. Exatamente. E nem Ele mesmo tira. E é perfeito em tudo que Ele faz, em tudo que Ele fez, Ele é perfeito. Né? Jesus é o nosso irmão querido, né? que nos guia, que nos intui, né? Responsável por esse planeta. E Ele está nesse leme, Ele não nos desampara. Né? Ninguém se engane. Jesus está lá, ó, na frente desse leme. Né? Ele nos conduz, Ele nos observa e Ele nos protege a todo tempo. Esse barco não está à deriva, não. Esse planeta não está à deriva. Né? Jesus, Ele veio e Ele está conosco até hoje. Teve um momento na leitura que você falou que essa evolução não iria ocorrer sem lutas e sem dificuldades, né? E Exato. essa história que você contou ilustra muito bem isso. É a luta dela, né? A dificuldade e como serviu de exemplo para a gente a atitude dela perante essa oportunidade de crescimento, né? Exatamente. Né? Nós temos que aproveitar as oportunidades, né? E não encarar como castigo. O problema é que muitas vezes a gente encara como castigo e aí a gente não aproveita. Né? Esse momento agora de pandemia, a gente tem que encarar como uma bela oportunidade, apesar de tudo, né? A gente tem que encarar como uma bela oportunidade de regeneração, como uma bela oportunidade de evolução. Né? É uma prova misericordiosa da bondade de Deus. Né? É ressignificar, né, as situações. Exato, ressignificar. Né? O Espiritismo, ele fala muito de resignação. Mas não é para se resignar, não é para aceitar e ficar sentado. Né? Não confundir resignação com aceitação, com comodismo. Né? É você partir para a luta, é você tentar mudar. Né? É você tentar aproveitar aquele momento, de alguma forma, tirar as coisas boas, né, daquilo para evoluir. Para se conhecer melhor, para conhecer melhor o outro, para conhecer melhor a Cristo. Né? Quando a gente se conhece, a gente conhece a Cristo também. Então, é aproveitar as oportunidades. E essa é uma grande oportunidade, né? De regeneração, de evolução. Verdade. Muito obrigada, Lilian, de nada. Pelo esclarecimento de hoje, as participações também. Você quer fazer a oração primeiro e depois a gente se despede? Sim. Eu escolhi uma oração. Na realidade, o autor é desconhecido, né? Mas ela está associada a esse trecho do Evangelho. Né? Então, nós vamos agradecer, né? Vamos fechar os olhos, aquietar os nossos corações, né? Agradecer aos irmãos, né, que participaram virtualmente desse evangelho, agradecer aos irmãos espirituais que estiveram, né, nos conduzindo a todo momento, agradecer a Jesus Cristo, né, por estar sempre ao nosso lado. Vamos agradecer também ao Espírito de Moisés, né, que desde lá do início, né, desde antes de Jesus, ele já veio com a missão de nos guiar, né, de preparar os caminhos para a vinda do Cristo. Agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos conectados, né, no seu Evangelho, mesmo que virtualmente. Uma linda prece ao Espírito Santo, que com sua luz distingue o erro da verdade. Ajude-nos a discernir o correto. Mostra-nos a realidade e livra-nos de toda a falsidade. Faz-nos reconhecer a linguagem autêntica de Deus na profundeza de nossas almas e ajuda-nos a distingui-las de todas as outras. Mostra-nos a vontade divina em todas as circunstâncias da nossa vida, para que possamos tomar as justas decisões. Ajuda-nos a perceber nos acontecimentos os sinais de Deus, as suas inspirações, os ensinamentos que Ele quer nos dar. Faça-nos perceber as urgências da caridade e compreender tudo aquilo que pede um amor gratuito. Sobretudo, conduz a nossa sensibilidade a reconhecer a presença de Deus nos acontecimentos principais frente em cada irmão. Que assim seja. Que assim seja. Lilian, muito obrigada mais uma vez. O evangelho de hoje foi maravilhoso, né? Obrigada. Trouxe vários
esclarecimentos, uma aula, na verdade, de história muito boa, de espiritismo também para a gente. Agradecer também a participação de todos. Né? Quem pegou sua água, eu não sei se a gente lembrou no início, né, para fluidificar, agora já pode beber. Sim. E no próximo sábado a gente está aqui de novo, lembrando sempre da importância de fazer o Evangelho no Lar, uma Com vez por certeza. semana ou todos os dias, quem sentir, né, a necessidade, lembrando sempre de fazer a leitura em voz alta. Que assim seja. Obrigada, Monique, né, pela parceria. Muito obrigada a todo mundo que entrou aí, que participou, né? Muita luz, muita paz e uma semana cheia de muito amor e de muitas alegrias, né? Apesar de tudo, nós estamos confiantes de que tudo tem um propósito divino, né? E assim sigamos, confiantes sempre, sempre na palavra do Cristo. Que assim seja. Que assim Tchau, gente. seja. Até o próximo sábado e bom final de Tchau, até o semana. próximo Tchau, sábado. Lilian. Tchau.